expor. Já é a segunda bronca de hoje. Tô zoando. Pronto, começou. Tô brincando. Oi, vizinhos! Bem-vindos ao Prós e Prato, mais um episódio aqui que a gente faz nossa parceria com o canal Lume e, claro, Brasília Comércio. E a gente está aqui para sempre falar um pouquinho com o pessoal que tem restaurantes, para entender um pouquinho as dificuldades e as delícias de empreender nesse ramo da gastronomia. E hoje a gente está indo muito mais a fundo, porque a gente está trazendo um novo ponto de vista sobre essa área de restaurantes aqui em Brasília. Por isso, hoje eu trouxe aqui o Vitor Tomé. O Vitor, ele é ele é dono do Iolo. E, além disso, tem vários empreendimentos. Tem restaurante e tem umas novidades aí que eu não conhecia, que eu tô bem curiosa também para entender um pouco mais. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, você é uma querida. Obrigada. Poxa, é um prazer estar aqui. A gente já fez algumas parcerias juntos. Então, assim, acho que ambos estão em casa. E é um prazer, espero poder ajudar aí. Nossa, agora eu tô bem curiosa, Vitor. Conta pra gente um pouco da tua trajetória, porque não é só o Iolo. Muita gente te conhece aqui em Brasília por causa do Iolo, que é um clube de restaurantes de benefícios, que a gente compra um prato, ganha o outro. Mas o Vitor não é só Iolo. O Vitor tem um backdrop inteiro por trás, várias outras empresas que eu fiquei impressionada. Eu não conhecia. Conta pra gente um pouco mais da tua trajetória e tudo que aconteceu também aí, além do Iolo, né, nessa tua trajetória empreendedora no ramo de restaurantes. Eu acho legal quando você começa a empreender, você começa a se relacionar com pessoas, novas oportunidades surgem. O Iolo, com certeza, foi o meu empreendimento que abriu as portas, que eu comecei a realmente viver esse mundo de verdade, né? Apesar de que tive uma escola muito boa antes do Iolo, né? Que eu tive uma empresa que quebrou, foram 5 anos, trabalho, resultado financeiro, né? É quase zero. Mas eu digo que quando você empreende, ou você acerta, né? Dá certo, ou você aprende, né? Então, e eu acho que quando você erra ou quando você passa por problemas, você aprende mais rápido ainda, né? E aí veio a CotaWeb, né? Que é o sistema de cotação também, focado em gastronomia, então a gente atende outros nichos também, mas como estratégia de penetração no mercado, até para eu já estar inserido também nesse mercado, é uma startup que atende de forma diferente e ajuda a economizar, reduzir CMV, então é bem legal. O Oscarito, que foi um baita de um desafio, né? Você conheceu lá. Que tá bombando, inclusive, né? O Oscarito ali no SIG, para quem não conhece. Tem festa, tem esporte, tem restaurante, tem de tudo um pouco, né? Tem. E a vibe é exatamente essa, né? É tudo separado num lugar só. Então, acaba unindo todas essas coisas, né? E a gente tem percebido como a postura tem sido diferente das pessoas quando querem curtir uma balada, uma festa. E essa consciência de envolver o entretenimento com a qualidade de vida, com esporte, lazer. Eu acho que isso aí foi uma junção muito boa. Os sócios uniram ali as mentes pensantes ali, a criatividade, e foi um desafio grande. A gente não sabia o que esperar, né? A gente tinha as nossas metas, tinha o que a gente, claro, né? Todo mundo com otimismo total, mas a gente não esperava, a gente não sabia o que esperar de fato, né? Quando toda a coisa acontecesse. E graças a Deus os Caritos têm sido sucesso aí, casa cheia sempre. E eu, apaixonado pelo esporte ali, aquela área do dia, que é fantástica, né? Então, assim, só acho que eu sou o sócio que mais vive ali a questão do dia. E eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais. Não, legal. O Oscarito está sendo um dos maiores sucessos de Brasília e a gente estava realmente precisando. Vocês realmente ouviram muito bem essa onda que está vindo mais wellness. Então, vocês conseguiram trazer a parte da balada para quem é de balada, mas trouxeram também o esporte para quem é do esporte. Essa galera mais jovem que está vindo, né? Já está bebendo menos, já está querendo mais esporte. Então, vocês fecharam muito bem ali esse espaço que conecta todo tipo, né, de esportes e todo tipo de clientes. Achei incrível, realmente, o sucesso tão grande assim. É muito, muito bem explicado, porque vocês souberam surfar perfeitamente nessa onda da atualidade, né? Sim. E eu acho interessante que para muita coisa ali acontece um público diferente, que é o público da balada, o público do esporte, mas muito dessa galera é a galera que curte de tudo um pouco. Acho que alguém falou e agora eu estou usando esse adjetivo. Tem os atletas híbridos lá. Ah, eu sou dessas. É o cara que gosta de cuidar da saúde, gosta do esporte, vai lá
e depois pega aquela baladinha, porque ninguém é de ferro, e aí curte até altas horas, e muitos no outro dia já estão lá. Eu chegando no outro dia, a pessoa já está lá. Eu vi o cara 2 horas da manhã, e aí eu chego 8 horas da manhã, a pessoa está lá já, pronto Então, para fazer um esporte tu na areia. também é híbrido, né? Eu sou híbrido também. Mas é só olho no negócio ou tu também consegue aproveitar um pouquinho? Olha, aproveito. Sempre tem aquele momentinho ali que você fala, opa, tá, o negócio tá redondo, tá tudo certo. Acho que chegou o momento de curtir um pouquinho também, né? Enfim, ninguém é de ferro e tem que curtir um pouco. Ai, que bom, é isso mesmo. E achei muito interessante que tu falou da questão dos sistemas, né? O que que surgiu primeiro? Surgiu primeiro foi o Iolo. E Sim, aí, ali no Iolo, tu começou a ver essa oportunidade do sistema de restaurantes, é isso? sim. Na verdade, eu fui convidado, né? Eu sou cofundador da CotaWeb. Peguei ela no início e aí a estratégia realmente era pegar restaurante que tem. Claro, todo mundo quer pagar mais barato nos insumos, mas o restaurante é uma dor pilar ali, né? Tem a questão da mão de obra especializada, tem a questão... Então, assim, entre os 3 maiores dificuldades enfrentadas pelo empresário do food service como um todo, um deles é as compras. Então, desde a questão da organização e principalmente o CMV, o custo de Sim. matéria-prima, porque diferente de vários outros nichos, eu vejo que o restaurante é o que mais pesa nessa questão do insumo, porque mesmo que ele transforme, ele teve um custo alto ali em cima de cada prato. Então, eu vi essa dor por muito tempo, e aí quando me convidaram, né, o Ricardo e o Eduardo, meus sócios hoje, me convidaram, falei, cara, se a gente conseguir resolver isso, nós estamos bem na fita, porque Sim. esse realmente é um problema grande dos empresários e, assim, tem tido uma redução fácil ali de 18% a 25% na redução do Caramba, CMV. sensacional. Há uma... Então, vocês orçam por meio desse sistema. Por exemplo, o meu restaurante, eu tô querendo comprar frango, peito de frango. Sim, Então, eu vou jogar ali no sistema e o sistema vai me dar todos os lugares e preços. exato. Mas, na verdade, a fonte é o pulo do gato que eu falo da CotaWeb. Ah, Quando o restaurante entra para usar a plataforma, além de ter todo ali um sistema de controle de notas fiscais, enfim, relatórios, tem a pesquisa de preço. E como o restaurante entra com o certificado digital na plataforma, a gente sabe os preços que estão sendo pagos em cada produto. uhum. Então, a fonte são as próprias notas fiscais de todo mundo. Então, veja, você vai pesquisar o peito de frango, como você disse. E aí, esse peito de frango, tem alguém em Brasília, não mostra quem, né? LGPD, enfim, a gente protege os dados de quem está fornecendo Uhum. para a gente. Mas mostra quem foi que comprou aquele tipo de frango, peito de frango, sei lá, desossado, tal. Pode colocar até uma marca, se quiser especificar. E aí vai aparecer quem comprou mais barato aquele produto. Desculpa, vai mostrar quem vendeu mais barato esse produto. Então, Tá. você tem o nome do fornecedor, o CPE, o CNPJ, o telefone de contato. Então, Uhum. veja, você vai em quem comprou mais barato em Brasília, vê de quem essa pessoa comprou, qual era a quantidade, porque às vezes o cara comprou 1 tonelada, então fica justificado aquele preço mais Sim. baixo. Então, e assim, é nítido, você percebe a variação. Outro dia eu estava jogando lá, joguei lá, Aperol. Vamos ver o teste. O Aperol começa lá, exemplo, tá? R$ 32, o mais barato. Aí vai baixando, aí você vai rodando a lista das notas fiscais, né? Mostrando os preços das notas fiscais. Mas, assim, bem amigável, né? A plataforma, um dashboard fácil de entender. E aí vai 32, 37, 47, né? Chega lá embaixo, o cara pagando R$ 70 numa garrafa de Aperol. Então, Caramba. você vê a variação de mais de 100% no mesmo produto. Então, quem Então, não tá isso com vocês é quem tá pagando mais tá caro. pagando mais caro, com certeza. Então, assim, é difícil a pessoa falar assim, não, eu sou o cara que compra esse produto mais barato em Brasília. Quantos será que ele consegue comprar o mais Uhum. barato? E lá você encontra todos. E dali da plataforma mesmo, você seleciona como se estivesse colocando no carrinho e o pedido chega no estabelecimento. Chega o pedido lá pro fornecedor. Pode ser o seu mesmo fornecedor, que aumenta seu poder de barganha. Você fala assim, olha, eu achei mais barato aqui, você vai me ajudar ou não? Eu Uhum. vi que o primeiro momento é esse. Ô, cara, tô achando os seus produtos aqui tão caros. Tem muito mais barato aqui. Pode até mostrar para ele, printar, falar, tá aqui, ó. E às vezes você acha vendendo para outro mais barato, também te dá um poder de barganha maior. Enfim, é uma riqueza de dados de uma fonte muito segura, que são as notas E tu pode fiscais. usar como tu achar que é mais interessante pra ti, seja pra negociar ou pra comprar diretamente daquele fornecedor. Exato. E Muito aumentar, bacana. aumentar o seu hall de fornecedores, né? E sem tirar o WhatsApp da jogada, porque normalmente essas cotações são feitas pelo WhatsApp.
E a plataforma ela faz exatamente isso, ela dispara para o fornecedor a cotação ou a conversa, ela vai pelo WhatsApp ali por dentro da plataforma, chega para o vendedor que te atende ou um futuro vendedor. Muito bacana. É legal. Então, agora indo um pouco para o Iolo, que é mais Tá. um dos teus negócios, o Iolo foi o primeiro que surgiu, e quando ele surgiu, tu já tinha noção do que tu queria exatamente que ele fosse? Ou ele mesmo foi criando a própria forma, levando o próprio rumo e tu entendendo isso? Olha, sabe aquele ímpeto jovem, né? Aquela loucura, vou fazer acontecer e tal. Então, assim, não tinha tantas metas, né? Claro, acreditava, né, que o negócio ia dar certo, mas logo que a gente criou, e era o cupomzinho, o papel ainda, Aham. eh, e aí teve a inauguração lá na churrascaria Steak Bull, e aí foi um evento que foi muita gente da imprensa, então, assim, foi um boom muito rápido, e dali ele já deu uma escalada muito boa, até a pandemia, deu aquela travada, e aí depois da pandemia ele escalou ainda mais, aí fomos para São Paulo, agora estamos abrindo Goiânia, mais 4 cidades que a gente não está falando ainda quais são, para 2026, pelo menos. Então, assim, 4 já tem Legal. que Então vai vem muita acontecer. novidade aí no ano de 2026. 2026 e Iolo agora o negócio vai ficar bom mesmo, assim, principalmente para quem gosta de viajar mais e tal. Claro, Brasília é nosso berço, nosso foco, né? A gente, não só por gratidão, mas aqui é a nossa casa de fato, né? Então, a gente fica feliz de ter crescido aqui e a gente não vai perder o foco daqui jamais, né? Legal. Brasília é a nossa casa e é aqui que o carinho é especial com a nossa cidade, mas tava na hora já do Iolo voar em outros ares aí a nível Brasil, né? Eu também acho, eu também acho. Mas assim, quem quer comprar o Iolo, vai ter que comprar o Iolo só de Brasília ou vai estar comprando o Brasil todo, independente de onde usar, vai pagar o mesmo valor? Como é que funciona? Para quem tá olhando aqui e não tá entendendo muito bem, porque agora Uhum, vocês estão expandindo, tudo é uhum, novidade, né? sim. Não, é uma assinatura só. Então, a pessoa comprou o Iolo Que Brasília, ela pode bacana. usar em São Paulo, pode usar nas outras cidades que estão por vir. Enfim, Iolo, até agora, a gente não pensou em nenhum momento em mudar esse modelo de realmente poder usar a mesma assinatura em qualquer cidade que for. Legal. Então, para quem não conhece o Iolo, Vitor, explica aqui um pouco como ele funciona. Compra um prato, ganha um outro. Eu vi que agora Sim. vocês estão com novidade, não é só comprar um prato, ganhar um outro. Eu vi que vocês estão com um bar também. Foi o Pinela, que eu acho que eu vi, que vocês dão o drink. Tem alguma coisa com relação a É o drink? 313, pode ser, Tem umas coisas diferentes agora, né, que vocês tem o começaram a inovar. Mercadito, enfim, tem um, assim, a gente tem o nosso núcleo ali, que talvez algum cliente já fala, não, esse aí não é minha praia não, mas assim, começou assim e eu vejo que tem muitos clientes, principalmente casais, que é o nosso maior público hoje, é casal, que tem alguns nichos de restaurantes, vamos dizer assim, alguns tipos de cozinha que são os mais frequentados, são os contemporâneos, pizza, hambúrguer, oriental. E aí tem ali, porque, pô, crepe do Tio Gu também é lotado de Iolo sempre. Mas para trazer o conglomerado desses nichos são os que mais atraem os clientes, principalmente os contemporâneos. Os Legal. contemporâneos o pessoal gosta. E porque a variedade é muito grande de contemporâneo. Pode ver isso que a gente sabe que o nosso cliente gosta bastante. Mas aí compra um prato, ganha outro em todos os restaurantes que for. Cada restaurante tem sua regra ali, sua especificidade. Tem o rodízio também, que às vezes é 50% no segundo. Rodízio, ou seja, é um desconto realmente Muito bom, né? grande. E também tem rodízio, compra um, ganha outro. Pode-se falar o nome de restaurante? Que pode, né? Pode falar. O Vitorino hoje, apesar de eu ter dado esses exemplos, um restaurante individualmente falando, o Vitorino é disparado o que mais... Ele tem praticamente o dobro de vouchers recebidos de Iolo do que Caramba. o segundo colocado. Olha Então, só. tem o pessoal do rodízio também, que quer ir curtir, para não ter preocupação de pedir e tal. Aham. Então, funciona bem. Eu acho que também pela localização, também porque aceita almoço, café da manhã, então ele tem uma janela de recepção desses clientes maior, né? E não quer dizer que ele é maior ou melhor que ninguém, quer dizer que o pessoal gosta muito, vai, e o volume lá é muito grande. E lá. Eu falei com o dono, com o Aham. Vitor, meu xará, esses dias, falei, cara, vocês, meu amigo, Campeão. campeão já foi a Genuína Hamburgueria,
já foi o Santé, enfim, tem vários restaurantes aí que já Genuína, eu foram. como bastante lá É, ainda. Aproveito muito. Eu gosto da onion ring deles. ah, Aí eu legal. aproveito e já compro um hambúrguer, congelo outro, porque eu não Uhum. sou besta, e ainda consigo ganhar nesse valor aí para fazer esse meu pedido da onion ring. Ah, legal. Inclusive, o Iolo realmente ele nos dá uma oportunidade muito grande, não só de economizar, como também muita gente, às vezes, conhecer bons restaurantes. Uhum, Tem restaurantes elegantíssimos de uhum, Brasília que participam do Iolo. E essa é uma grande oportunidade para casais, às vezes, quer levar para aquele date uhum, especial, aquele aniversário, uhum. aquele aniversário de meses, de um ano de Sim. namoro, enfim. Tu quer fazer uma coisa especial, tu consegue aproveitar, fazer uma coisa muito diferenciada, que às vezes o casal não tá tão acostumado, Uhum, mas vai pagando pela metade do preço uhum. e vai para um lugar elegante, Eu né? costumo dizer que perde o medo. Por quê? As pessoas estão acostumadas a ir aos mesmos lugares. Eu acho essa magia do iolo, para mim, uma das, dos principais motivos da pessoa utilizar o iolo é esse, e é o que eu acho fantástico, principalmente porque a gente está olhando muito para o dono de restaurante. Então, a gente sustenta um tripé, que tem que ser bom para a gente, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o restaurante, até para ser uma plataforma sustentável, uma relação de ganha-ganha. Então, veja, a pessoa está acostumada a ir no restaurante, que ela já sabe quanto ela paga, ela chama o garçom pelo nome, ela já está acostumada a ir lá há muito tempo e tal. E às vezes ali arrisca um ou outro lugar, às vezes não é o que ela esperava e tal. Então, assim, ela acaba se fechando cada vez mais no fluxo assim, a vida social muito voltada para a gastronomia, mas, sei lá, vou inventar aqui, 80, 90% sempre nos mesmos lugares. Uhum. E o Iolo, ele te dá uma oportunidade de perder o medo, porque assim, você já sabe que vai gastar menos, você acaba arriscando mais, acho que essa é a palavra. Você Sim. arrisca conhecer novos lugares. E o que eu mais escuto é: puxa, eu só conheci aquele lugar por conta do Iolo, eu amo lá. E às vezes esse restaurante, talvez daqui a um tempo, não esteja mais no Iolo, pausou ali, sei lá, teve algum festival e tal. Mas vai E a continuar pessoa vai continuar frequentando. indo. Então, ter uma taxa de fidelidade aí de pelo menos 20% das pessoas que voltariam, Legal. mesmo sem ter o Iolo naquele lugar. Eu, como usuária do Iolo, já há muitos anos, eu realmente já conheci muito restaurante, porque eu falava assim, eu falava com, inclusive, principalmente com amigas minhas. A gente Uhum, queria fazer aquele encontrinho de amiga, uhum, aí a gente, vamos no Iolo, né? Vamos, a gente já vai gastar com vinho, a gente vai beber muito. Eu e minhas amigas, a gente bebe vinho bem. Então, a gente já vamos ali dar uma investida nesse vinho, então a sim. gente já come, né? Pagando Uhum, metade ali da conta. E a gente acabou conhecendo muitos restaurantes por causa do Iolo mesmo. legal. Adoro, eu adoro conhecer. E é o selo de qualidade Iolo, né? Porque Sim. se tá no Iolo, eu confio, eu sei que vai ser bom. Não é uma coisa aleatória do Google que eu Uhum, olhei ali uhum. e não sei se é bom. Eu sei que se o Iolo tá dentro, é porque realmente é um bom restaurante. E eu acho legal o cliente Olo, tem muito cliente que está com a gente há muitos anos também, e novos que entram, mas assim, o feedback chega muito rápido. O feedback negativo, né, ele roda rápido em qualquer lugar. Só que com o Iolo, como ele é um cliente e ele sabe que a gente está preocupado, o cliente sabe que sabe que a gente tem uma curadoria para escolher bons restaurantes. Se tem problema esse restaurante ou se não tem uma experiência legal, chega muito rápido para a gente. Chega normalmente na mesma hora que a coisa começa a acontecer. Então a gente toma uma providência, né? O primeiro contato é o alerta com o dono do restaurante. Ó, tá acontecendo isso, como é que a gente resolve? Porque, cara, quem é dono de restaurante sabe, a gente tem que entender o lado. Todo mundo está passível de algum erro, né? Enfim. E a gente alerta rápido, né? Mas se a coisa se torna recorrente, se aquela parceria não tá legal, não é brigando, não é nada. É a gente conversando com o dono de restaurante. Chega uma hora que isso, graças a Deus, aconteceu raríssimas vezes nesses 8 anos. Mas quando acontece, a gente resolve rápido. Então, assim, é o que você acabou de falar. Você já tem uma certa confiança porque você sabe que passou pela curadoria do Iolo e ali, poxa, nós estamos falando de 380 restaurantes, né? E a grande maioria é em Brasília. Então, a gente tem esse cuidado e a gente está ouvindo o cliente o tempo todo. E falando nessa curadoria dos restaurantes, eu queria entender um pouquinho qual que é esse critério que vocês usam para chegarem à conclusão de que aquele restaurante tem que estar no Iolo, que vocês querem que ele esteja lá para fazer esse convite para eles, ou às vezes até eles devem procurar, né, o Uhum, Iolo. E eu queria sim. entender qual é esse meio, o que é que vocês Uhum. analisam para para esse restaurante poder estar ali dentro do Iolo. Tá, a gente entende o mercado, feeling,
é porque a gente conhece o nosso cliente. Então, a gente está o tempo todo olhando para a nossa persona, né, o perfil do nosso cliente, mas a gente não tem o critério de glamour ou preço, esse tipo de coisa, não. A gente olha, né, o perfil do restaurante, enfim, pela cara, se é uma cozinha que faz sentido, enfim. Olha pela quantidade de restaurantes daquele tipo de cozinha, né? Se é italiano, se é contemporâneo. Olha pela marca, o branding da marca, né? Ou seja, uma marca que está super mal falada e tal, a gente não vai fazer o convite e Uhum. se vier até nós, a gente pede para esperar um tempo, para a gente, Vai estar enfim... cheio. Vai estar cheio. Mas assim, a gente quer dar oportunidade para todo mundo. A gente tem restaurante, por exemplo, simples, mas que tem... que já faz parte da história de Brasília, está Legal. muitos anos aberto, tipo assim, o vô da pessoa frequentava, depois o pai, agora o filho. Então, a gente fez questão de colocar pensando nisso, pensando que é um restaurante histórico que tem comida boa, obviamente, e é um restaurante super simples. Uhum. Restaurante, comidinha de vó e tal, sensacional. Então, o nosso critério ele é muito baseado no nosso cliente. Então, a gente está lá de olho, mas entra uma hamburgueria, tem poucos, mas tem o food truck bons, né? Por exemplo, o Geleia, que participa com a gente. Então, a ideia é entender nosso cliente. Eu penso assim, será que o cliente do Iolo vai gostar? Ponto. Esse é o ponto. E outra, se é um restaurante que tem um perfil muito específico, que talvez a pessoa vá esperando uma experiência e chega lá é outra, a gente coloca ali na descrição do restaurante uma forma carinhosa de a pessoa saber o que mais ou menos ela espera encontrar lá no lugar. Porque às vezes ela quer um super restaurante contemporâneo e aí chega lá, é um restaurante mais simples. Então, assim, a gente já mostra nas fotos e tal, para ela entender para Sim. onde Já tem aonde ela está indo. o É. Instagram também, que a Ah, eu gente quero um pode super chique. entrar. Exato, exato. Isso também a pessoa, Isso eu acho muito quase todo mundo importante. clica lá. Eu faço isso sempre. Isso aí é fato. A pessoa vai lá, entra no Instagram para ver o que vai. Mas assim, a gente já prepara para tentar dar o máximo de informação para suprir as expectativas dela sempre. Não, legal. E como é que vocês fazem para equilibrar, né, um pouco da experiência do usuário, que é o cliente do restaurante, e a experiência do restaurante com vocês, assim, para que não seja uma muito difícil para que o cliente vá para lá, e muitas restrições, porque Uhum. tem as restrições, Sim, claro. sim. Compra o prato, ganha o outro, desde que seja na parte do menu tal. Por exemplo, lá no Uhum. Verona, eles têm um menu que ele é um pouco mais simples, não é o menu do chefe, eu acho que é assim que eles chamam, que ele é mais top, né? Então, Uhum. esse não entra o iolo. Uhum. Mas como é que vocês fazem esse cuidado para que não seja, pô, dois pratinhos só? Porque Uhum. não tem, né? No iolo a gente tem Uhum. muita opção. Como é que Uhum. vocês têm essa conversa com o restaurante para que realmente não fique desregular, né, para Uhum. os dois lados? A gente sabe que o nosso cliente, ele quer curtir a experiência igual a todo mundo. Não quer restrição nem de dia, nem de regra, nem de nada. Então, a gente tem dois lados. Quando a gente vai falar com o dono de restaurante, eu sei exatamente a conta que ele tem que fazer naquele sentido. Não é que ele não saiba, mas como é um desconto externo, vamos dizer assim, não é um desconto que ele dá dentro da casa, eu sei qual é o resultado que ele vai ter e dependendo da percepção que ele tenha, eu consigo ajustar isso. Falar, olha, eu acho que isso aqui Legal. não faz sentido porque quantas pessoas vão pedir esse prato e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que eu olho para o cliente, eu também tenho que olhar para o dono de restaurante. Como já apareceu, isso talvez eu não faria lá no começo. O que eu conseguisse, não, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Agora eu sei que dependendo da coisa, se ele abrir muito, ou seja, fazer uma coisa muito extravagante, não vai ser bom para ele. E eu quero que seja algo sustentável. E é ruim também quando ele entra com uma oferta e depois começa a restringir. Então o cliente já está com uma expectativa, não vai ler as regras tudo de novo, já foi, gostou da experiência, quando chega lá, há uma quebra de expectativa. Verdade. Então a gente está de olho no equilíbrio. Uhum. Mas eu te digo que 90% das vezes, como eu acredito no resultado da plataforma, eu estou brigando para aumentar dias de semana e para a oferta não ter restrições, enfim, porque eu sei que de qualquer forma vai fazer muito sentido pro dono de restaurante. É difícil falar assim, você vai ter um prejuízo ou vai tirar do bolso para receber esse cliente. Existem outras vertentes que têm que ser analisadas, mas de forma geral é sempre benefício para todos os lados. Então, para nós, para o cliente e para o dono de restaurante. Isso é importante, é ter equilíbrio. Exato. Porque se não for bom para o restaurante, o que vai acontecer? Ou ele vai sair ou ele vai mudar as regras daqui a pouco. Né? Ou pior, vai ter um vazamento ali de alguma coisa que não está sendo legal para ele, e às vezes ele vai sustentar isso por um tempo e não está sendo bom para ele. Eu não quero isso, eu quero que seja ótimo para ele, E aí ele vai sempre. largar o aplicativo
Sim, porque tá tendo esse prejuízo. Então, realmente, é muito mais inteligente vocês trazerem a experiência do iolo para sim, poder fazer esse auxílio também, né? E sim. casar, né? O bem Claro, para não, todo e a mundo. retenção é de 90%, né, dos restaurantes. Eu tenho o Legal. Santé 13 que está comigo há 8 anos, desde quando entrou. Pausou raríssimas às vezes, porque estava em algum festival, porque estava em alguma coisa que realmente traz um volume muito grande, ou um final de ano ali, Natal e Réveillon, e aí pausou por uns dias. Eu tenho o Dudu Bar ali, que está com a gente há muito tempo. Eu tenho aqui do lado do Cerrato, né, que é lá dentro do Oscarito, então acompanho os números, vejo que o resultado é bom. Então, o Cerrato com certeza não vai sair. E não é porque eu sou dono, porque eu não ia. Eu tenho sócio, né? Eu não posso levar prejuízo para casa. Sim. Então, faz sentido. A ideia é fazer sentido sempre. Legal. E como é que vocês fazem para ter esses dados, essas informações, até para trazer para os restaurantes, para eles terem essa certeza de que, de fato, o iolo vale a pena para aqueles que não conheciam o iolo, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez? Uhum. Quais que são as formas que vocês angariam essas informações para convencer mesmo o dono de restaurante de que ele não vai sair mesmo no prejuízo? Porque Uhum. acredito que tem, às vezes, resistência por parte de Tem. alguns restaurantes que nunca tiveram essa experiência com o iolo ou com algum outro clube de benefícios parecido. Sim, cada vez menos existe essa resistência, né? Não é à Legal. toa que ano passado devia ter ali 180 restaurantes e esse ano a gente tem o dobro. Porque as pessoas vão entendendo, as pessoas conversam entre si. E quando eu entrei nesse mercado, eu peguei um paradigma ali de outras plataformas que estavam utilizando, que vendia a famosa compra coletiva. E aí, para muita gente, isso não foi bom. Então, quando a gente chegou ao mercado de Brasília, cara, foi um caos, porque as pessoas achavam que era mais do mesmo que veio para trazer problema e não solução. E aí, com o tempo, a gente vai, enfim, sempre olhando para as duas vias, né? As duas pontas, né? Restaurante e cliente. E as pessoas já perceberam que realmente faz sentido, que é bom ter o iolo, é bom movimentar a casa em dias mais ociosos, a conta fecha, então dá certo. Mas, assim, a gente passou por muitas questões e a gente tem os relatórios, né? Que você estava perguntando. A gente tem um relatório que o restaurante sabe quantas pessoas foram, em que dia, quanto gastaram individualmente e também o ticket médio. Então, ela consegue ter uma noção sempre isso na palma da mão. Pode ser pelo celular, pode ser em qualquer lugar. Ela pode ver o que está acontecendo com o iolo, quantos iolos foram lá no dia. O cliente iolo também tem um relatório de quanto economizou em determinado tempo. Então, inclusive, eu estou querendo jogar isso para a tela inicial do iolo. Já está anotado aqui, ontem eu anotei É, legal, para legal. colocar na tela inicial, não ter que rodar uma aba lá para estar, se toda vez que abrir o aplicativo, tá lá, você já economizou tanto. Porque assim, o que eu mais vejo quando eu vou ao restaurante, eu gosto de abordar a mesa ali, falar, você tá usando iolo e tal. E aí, para pessoas que eu não conheço, né, que são meus clientes, e aí eu me apresento e tudo mais, e aí eu pergunto, aí a pessoa sempre vai nesse ponto. Eu já economizei tanto, tá lá no meu aplicativo. Então, eu acho legal ir para a tela inicial. E a gente, como plataforma, tem rastreio de tudo. Rastreio para a gente entender os números, eu sei quantas pessoas estão indo na hamburgueria, aí eu sei que se essa hamburgueria está enchendo demais, dá para colocar mais uma naquele bairro, naquele raio. Então, a gente Legal. está de olho nos dados sempre para melhorar também a experiência do usuário. Não, bacana, muito bom. E aqui, para quem é dono de restaurante e ainda não conheceu o iolo, como é que funciona o iolo? Para o dono de restaurante, ele precisa pagar algum valor para iolo? Como é que funciona essa parte interna de vocês, do iolo, com o restaurante? Legal. Para outras cidades, a gente até está pensando em colocar um valor para entrar, porque, querer ou não, tem ali a inclusão dentro do aplicativo, né, os dados, enfim, tem uma parte de tecnologia envolvida por trás. Mas para Brasília, como é a nossa casa, como eu disse, o carinho é especial, a gente não cobra nada, precisa passar pela curadoria. Então, dono de restaurante que está interessado, enfim, participar do Iolo, a gente está sempre de portas abertas. A análise é criteriosa porque a gente não pode atrapalhar o fluxo do nosso cliente e garantir uma boa experiência, ou pelo menos dirimir que não haja uma experiência ruim. Então, é muito simples. E assim, não tem fidelidade, não tem custo para o restaurante Não. não paga. As regras podem ser alteradas, pode sair da plataforma, não tem assim, não, você tem que ficar pelo menos tanto tempo. Então, o nosso atendimento outro diferencial do Iolo para mim é esse, que o nosso atendimento ele é em tempo real, quase que sempre. Quase que sempre que eu falo, às vezes 1 hora da manhã, tem pessoal do time trabalhando e não deixa de responder. Se tiver ali, não vai ignorar o cliente porque é 1 hora da manhã. Uhum. Eu não estou dizendo que toda vez que mandar mensagem 1 hora da manhã... Ó, gente, Pelo vai amor de ficar Deus. mandando mensagem de madrugada, pelo amor de Deus, a Patrícia me mata. Desculpa, Patrícia, estava brincando.
A gente corta. Brincadeiras à parte, o pessoal está sempre disponível e a vibe interna da empresa, acho que a cultura interna da empresa, ela expande para fora. Então, e a nossa vibe sempre foi essa. Então, você pode pegar uma pessoa que já... citaram hoje uma aqui que... Garota propaganda, né? A Lara, que trabalhou com a gente e fala os 4 cantos aí. Ela falou um adjetivo engraçado, não lembro agora. Mas prega a palavra do Iolo. Porque, assim, quem está no Iolo, quem trabalhou no Iolo, quem já fez parte do time, entende a nossa vibe, que a nossa vibe é de receptividade, é de qualidade. Então, assim, isso transborda e vai para fora. Eu sinto que os nossos clientes sentem isso também. Legal, a cultura realmente ela é parte fundamental de uma empresa, né? Sim. Muito bacana. Mas agora me conta aqui, tu tem o Cota Web, tem o Iolo, Oscarito, Nox Filmes, que é uma produtora de audiovisual. Como é que tudo isso se conecta? Qual é a tua visão estratégica para criar toda essa conexão entre tantas empresas? Existem alguns desafios para essa conexão. Todas elas estão conectadas, todas elas têm pessoas que realmente complementam o time de forma geral, mas a Nox Filmes é o mais fácil, né? Porque daí ela está ali para atender todas as pontas e faz isso muito bem. O Julian, que trabalha comigo lá da Nox Filmes, que é o produtor realmente audiovisual, ele é um monstro, um cavalo, eu nunca vi nada parecido. Por isso que eu resolvi abrir a empresa, fiz o convite, deu certo, foi na hora, meia hora de conversa, a gente estava já abrindo a empresa, a gente faz um trabalho muito legal. Legal. Tava com medo dele sair de Brasília e ir para outro lugar, São Paulo, sei lá. Falei, não, cara, não vai embora não, vamos abrir um negócio aqui, vamos fazer dar certo aqui. Foram coisas que foram acontecendo e, assim, a gente tenta ao máximo conectar as empresas. Por exemplo, o Iolo, ele, teoricamente, reduz o CMV, certo? Ou seja, a matéria... Desculpa, aumenta o CMV. O custo da matéria-prima aumenta, não ganha o segundo Que prato. fica em dobro, né? Mas aí tem o consumo agregado, tem outras coisas que acontecem, enfim. Também, em primeiro plano, é uma ferramenta de marketing e tal, mas a ideia é levar resultado financeiro também, né? Rentabilidade direta. Na outra ponta, tem uma que reduz o CMV, né? Ou seja, que barateia o CMV, que é a Cota Web. Então, assim, ela se complementa quase que automaticamente, né? Então, e a gastronomia, ela vem unindo isso comigo, porque eu tô nesse meio, eu entrei nesse meio, não era da gastronomia, tá? Eu tinha uma indústria de alimentos, mas assim, era algo muito específico, produção para o varejo, enfim. Mas as coisas foram acontecendo, então esse caminho vai se abrindo dentro do... E eu tenho outras propostas na mesa também que atinge o nicho da gastronomia, do food E acho service como um legal, todo. porque tu também colocou o teu restaurante no Iolo. Isso é uma grande prova social de que realmente tu Sim, acredita no teu negócio. sim. E eu acho que eu seria crucificado também se não quisesse, mas não foi por A gente obrigação, ia não. te matar. Porque eu ia Falar, querer, com certeza. imagina os donos de restaurante. Ah, Vitor, então é só aqui com a gente. Só no nosso. Não, mas a conta fecha muito bem. Eu acho assim, exemplo, vamos supor que um restaurante tenha... É difícil um restaurante, vê se você concorda comigo. Por mais movimento que ele tenha, para ele ter casa lotada, ou seja, fila de espera, né? Porque se tem mesa que cabe, já dá para colocar o Iolo. Inclusive, isso aconteceu uma vez comigo lá em Goiânia, eu fazendo uma prospecção. Eu tenho todas as objeções na ponta da língua, porque eu sei como a plataforma funciona, eu sei o resultado que ela traz, eu vivo isso há 8 anos falando de Iolo para dono de restaurante. O que dava problema, arrumamos o problema nesse tempo. Então, assim, a gente fechou a conta muito bem, fechou todas as objeções. E aí o cara falou assim, cara, aqui o Iolo acho que não dá. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô cheio todos os dias. Eu falei, mas todos os dias, de segunda a segunda, almoço e jantar? Ele falou, todos os dias. Eu fui, apertei a mão dele e falei assim, o Iolo não é para você. Se você tá todos os dias, no almoço e no jantar cheio, o Iolo não é para você. Aí eu fui, apertei a mão dele, mas, obrigado pelo espaço e tal, eu virei as costas. Ele, não, mas peraí. A terça-feira minha, tá? Eu falei, cara, não tem, assim, assim, é uma raridade. Normalmente acontece que o restaurante está muito hypado, acabou de abrir, mas vez por outra ali tem um horário que cabe colocar mais pessoas e para um público bom, que é o público do Iolo, né? Legal. E como tu mesmo falou, né? É uma ferramenta de marketing também. Isso é Sim. muito, muito interessante, porque as pessoas vão conhecer o teu restaurante. Às vezes não é pela internet, não é porque passam na rua, porque moram na rua ali. Uhum, É porque viram no aplicativo e nunca tinham ouvido falar. Aconteceu muito comigo. E realmente, vocês conseguem fazer uma divulgação de uma forma diferenciada, como Nossa, indicação eu mesmo. vejo muito isso em Águas Claras. A pessoa, como tem a rota das ruas ali, onde pode virar, onde não pode virar,
tem um prédio ali do lado do restaurante, mas o fluxo que a pessoa faz de carro não passa na frente do restaurante, que é tipo assim, 30 metros da portaria do prédio dele. E ele nunca ouviu falar desse restaurante. Ou seja, ele mora do lado, mas o fluxo de carro ali, do caminho que ele faz na rotina, não Não passa na frente passa. do restaurante. E aí ele olha no aplicativo daqui, restaurante a 30 metros. Ele fala, cara, tem um restaurante aqui, uma casa de carne, sei lá, enfim. Então, assim, vejo isso muito em Águas Claras, assim, é um relato comum de se Que é um ouvir. local muito grande, né? Repleto de É, opções. E a gente não sim, consegue sim, sim. enxergar, às vezes, dirigindo mesmo, né? Sim, não repara que tem ali uma casa legal que dá para você conhecer, então o Iolo incentiva isso. E, claro, no plano piloto também, que é onde a gente mais tem restaurante, né? Asa Sul e Asa Norte. Acho que é o maior polo, acho que também porque o Iolo começou dali, crescendo para fora, e hoje tem algumas cidades satélites também, que tem algumas opções. Mas o nosso core está ali, né? E eu acho legal a pessoa conhecer um lugar que às vezes está do lado e ela não viu ou não teve interesse de ir por algum Sim. motivo. E agora ela está no Iolo, vamos lá testar, né? Mas agora o Iolo tá crescendo muito, tá crescendo para fora aqui de Brasília, vários estados. Mas como é que foi essa trajetória para chegar até onde está hoje? Não deve ter sido nem um pouco fácil, porque é uma ideia diferente, inovadora. A gente não tem nenhum clube de benefícios, pelo menos que eu saiba, em Brasília. Se tem, deve ser depois que veio o Iolo, porque é uma novidade aqui. E como é que foi essa recepção dos restaurantes lá atrás, lá no início do Iolo? E também há quanto tempo existe o Iolo? Iolo fez 8 anos, agora em Caramba! 2025, tem muito tempo. Foram, acho que, 1 ano e meio, quase 2 anos no cupomzinho. Aí a gente migrou para o aplicativo. Logo que a gente migrou, fez o investimento, porque assim, você falando da história, eu não conhecia nenhum dono de restaurante. Eu fui batendo na porta, eu Que vi valor no isso? Foi modelo na de cara e na negócio. coragem Na cara e na mesmo. coragem, fechei o botequinho e tal, né? Não desmerecendo, mas era assim, o que eu tinha acesso a chegar no dono de uma Sim. maneira mais fácil. E aí, muita porta fechada, na época eu tinha sócio, né? Hoje eu não tenho, mas meu sócio também, pô, o Nilvo, foi essencial, o cara pra frente. Teve um dia que uma pessoa importante do ramo de gastronomia aqui deu risada na nossa cara, falou, cara, isso aqui Nossa. vocês não vão entrar de jeito nenhum, inclusive eu tô ali sentado com vários outros donos de restaurante, e aqui vocês não têm chance alguma. Eu não sei o porquê e tal, mas aí a gente levantou da mesma, mó sem graça ali, climão e tal, né? Pô, a gente começando, precisando de apoio, o cara dá uma paulada dessa, e um cara que eu sei que era bastante influente. E aí eu virei pro Nilvo, assim, no caminho do carro já. Falei, e aí, Nilvo? Ele, cara, pra mim é só mais coragem, só mais força pra ir pra frente. Falei, meu amigo, eu também. E esse dia, não tô brincando, a gente devia ter uns 6 restaurantes fechados e tudo assim. Restaurante nenhum que era um chamariz, né? Todos os restaurantes legais, mas nenhum chamariz. Ou seja, a gente tava muito fraco das pernas ainda, né? Começando realmente as prospecções. Então, assim, essa coragem, essa persistência, mesmo com tantos desmotivadores querendo fazer, e aí acho que esse perfil de desafio, a pessoa tem que ter um pouco disso ou ter muito sangue frio para superar essas coisas, mas o meu foi sempre dar um pouco de loucura, sabe? Ah, quero ver então, vamos ver e tal. E graças a Deus virou o que virou, e aí quando migrou para o aplicativo, que a gente fez o investimento, porque não tinha dinheiro no começo nem nada, e aí veio a pandemia, eu falei, cara, agora lascou. Eu fui até abrir o horizonte para outras coisas, mexer com pousada e tal, e ao mesmo tempo levando o Iolo durante a pandemia. Sim. E aí acabou a pandemia, foi quando veio uma Black, e a Black do Iolo é sempre um estouro, né? Você sabe, a Black Sim, fica é um baratíssimo. fenômeno. Eu não acredito que vocês fazem isso. A gente baixa mesmo e virou cultural isso, então as Sem pessoas já esperam. cobrar. Eles não cobram nos restaurantes e quando vem a Black, é É, preço é, surreal, assim, surreal. A gente pode comprar por um ano, né? sim. É coisa de louco, É o né? Não único é mês do normal, ano não. hoje que a gente faz a promoção no anual. É o novembro emendado ali com dezembro, agora no Natal. Mas nos outros meses que a gente faz as ações sazonais ali de promoção, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente faz sempre no mensal ou semestral. Ah, Então, o entendi, anual, legal. assim, e aí o pessoal já espera, né? O povo já tá na Black ali, outubro, o celular já não para mais. Meu primeiro iolo quando eu comprei foi na Black. Foi? Eu não sou besta. Não, mas eu acredito que hoje seja entre 60% a 70% dos nossos clientes são de Black. E aí vai Então, a Black é um renovando estouro. Vai, depois. Vai, vai, cada exato. Black renova, porque Isso, dá o período de um ano. exato. E aí vai se somando os novembros, né? E a gente Vai vai se somando. contando para mais pessoas, e mais pessoas vão Sim, comprando, vão ficando sim, interessados, e é assim que vocês vão ganhando no volume, certo? sim. Sim, não, o boca a boca para nós, que o pessoal do marketing chama de buzz marketing,
É o que... por isso essa gratidão por Brasília. Porque não é a nossa propaganda o principal meio de venda. É o boca a boca das pessoas. Então, não tem como a gente não ter carinho. É o mínimo, na verdade. Não é assim, vou agradecer porque vocês merecem. Não. É o mínimo que a gente tem a fazer é tratar Brasília como ela merece em relação ao Iolo. Porque são os candangos, os brasilienses que fazem, passa para o amigo e tal. E numa técnica de funil, né, olhando a estratégia de funil, que são várias etapas, o boca a boca é o único que corta todas. Se eu chegar para você e falar assim, cara, eu tenho um aplicativo aqui, só te falo uma coisa, assina, esse trem é bom. Você nem entra mais para pesquisar e tal, você acredita em mim, você é minha amiga, Sim. eu vou lá, né, se você fala isso E com... geralmente vocês vão usar juntos. Foi Vão assim que eu usar juntos, conheci. pronto. A minha amiga e eu fomos a um restaurante, ela usou o Iolo e ali eu fiquei interessada. E Sim. ela falou, amiga, eu adoro isso aqui, é um achado. Uhum. E isso acontece tanto que a gente colocou a assinatura para ela liberar na mesma hora. Que às vezes a pessoa tá exatamente isso. Tá no restaurante, eu tenho o Iolo, você não tem. Então assina aí agora. Assina e já pode usar a partir dali. É a oportunidade, né? Questão de segundos, o Iolo já tá liberado para a pessoa utilizar. É a Legal, eu não oportunidade. sabia disso. Assim, tem tantos anos já que eu nem lembro mais. Já é cliente antiga, né? Eu sou, já tenho bons Sim, anos. Uns legal. 5 anos, talvez. Tem bastante tempo. Depois eu vou dar uma olhada no meu Iolo pra ver. Olha. Mas agora vamos falar aqui da Cota Web. Uhum. Como é que é esse desafio de digitalizar esse processo de compras para restaurantes? Não deve ser simples fazer toda essa junção de orçamentos, enfim. Uhum. Vocês ainda têm a LGPD, então vocês respeitam ela. Claro. Como é que funciona isso? Olha, assim, o maior desafio é não alterar o processo que está sendo feito no restaurante. Isso para todos os mercados, mas eu reforço que no food service isso acontece muito. Que se você tiver uma plataforma, mesmo que seja para melhorar alguma tecnologia, algo que faça sentido para o restaurante, se ele tiver que alterar processo, dificilmente ele vai usar. Você pode até engrandecer os olhos dele, brilhar os olhos e falar assim, pô, esse negócio vai ser muito bom, ele ok. Na hora de aplicar, ele não dá conta, porque é um funcionário, ou ele não tem tempo, se for ele que faça, ou mesmo a equipe acaba tendo resistência, porque ela está acostumada com uma rotina. Então, o desafio maior é digitalizar sem alterar processo. Por isso que eu comentei em relação ao WhatsApp. Ou seja, a mesma forma como ele se comunica com o comprador, se comunica com o vendedor, né? Como é que funciona hoje? Ele tem ali a listinha ali de fornecedores, por exemplo, de carne. Chegou as demandas da cozinha para comprar carne. Ele já sabe quais são as demandas, ele manda essas demandas para o WhatsApp ali, para quem fornece carne para ele, sei lá, 5, 6 fornecedores. Eles respondem, ele seleciona ali os mais baratos e faz o pedido. A plataforma faz a mesma coisa, só que o que ele demoraria 2, 3 horas vai demorar 10 minutos. Então, assim, no máximo. Não tem nem porquê. Só quem tem uma lista muito gigantesca precisa selecionar as áreas e tal. Tipo assim, a cozinha, limpeza e tudo mais. Mas, mesmo assim, ele consegue disparar em tempo real para todos os fornecedores a cotação. Legal. Facilita Então, o assim, processo? Não, o Horas. que ele demoraria, exato. O que ele demoraria, às vezes, fazer... Hoje é dia de cotação. Tem muitos que, assim, segunda-feira é dia de compras. Pô, essa compra, às vezes, vai demorar o dia inteiro. Sim. Com a plataforma, ele vai usar um sistema só, que ele vai selecionar os melhores preços muito rápido, quando os vendedores responderem à cotação. Então, assim, simplifica e automatiza todo o processo. Mas a logística interna, ou seja, como é que você se comunica com o vendedor? WhatsApp, não é? Beleza. Então, lá pela plataforma, ele sobe uma lista automática, ou seja, ele não precisa escrever os produtos que ele quer. Ele sobe a lista, mesmo que ele usa, ele sobe a lista para a plataforma e dispara para o fornecedor. Como é que chega para o fornecedor? WhatsApp. E quando o fornecedor responder, chega na plataforma de volta. Então, e ele pode botar o horário máximo que a pessoa tem para responder, enfim. Então, ela realmente simplifica o processo e, principalmente, não o altera. Isso, para mim, da Cota Web, é um dos pontos mais relevantes. E outra, a gente aprendeu isso fazendo. Porque a gente criou toda a sistemática, pô, perfeito, tá lindo. Uai, mas não tá usando, o restaurante não tá usando. Por que não tá usando? Cara, é o processo. Aí eu ia lá no comprador do restaurante, né? Eu fui lá no Dudu Bar, peguei um relatório completo. Não usei por causa disso, usei por causa disso. Então é isso, então beleza. Aí senta com o time, design Ajustou UX e bora. tudo. Não, tira, corta esse processo, corta. Corta isso aqui, gargala aqui, vai. Acabou que a gente tem praticamente o mesmo processo que ele usa, só que agora ele economiza, simplifica, audita, ou seja, o dono do restaurante, ele não precisa ir lá, deixa eu ver como é que tá as compras aí, para aquele monte de papel ou um sistema. Ele vai na própria plataforma, ele olha e um clique que ele der, ele sabe
se tá tendo prejuízo, se tinha um produto mais barato naquele dia e ele comprou mais caro. Tem assim, um lá que ficou até meio pejorativo, os sócios falaram, mas eu acho que esse é o nome, relatório de prejuízo. Uhum. Ou seja, o dono de restaurante sabe quanto ele gastou a mais. Sim. Por quê? Porque naquele dia que ele comprou, tinha um outro fornecedor com o mesmo produto mais barato e o prejuízo foi de tanto nesse produto, né? E no final, Que é tanto de prejuízo. importantíssimo. Então, o dono de restaurante tem tudo na mão e o comprador tem tudo muito fácil para poder economizar e reduzir Legal. o CMV. Então, vamos fazer aqui um apanhado dos benefícios do Cota Web, que é o sistema de restaurantes que vocês fazem esse orçamento. Perfeito. Pelo que eu vi, então, ele facilita o processo, Uhum. ele agiliza o processo de compra, de escolha, de envio de mensagens. Uhum. Então, o que mais? Ele vai trazer também a Redução. barganha, o poder de barganha, que tu pode, às vezes, usar o que tá ali no sistema para baixar Perfeito. preço com quem tu gosta já de comprar. Exato. O que mais? Vamos lá. Exato. Esse de quem já está acostumado ver o preço do outro mais barato ou dele mesmo para outro cliente e falar, ou você abaixa ou eu preciso trocar de fornecedor. Então, essa barganha, para mim, você falou um ponto-chave. Preço, né? Então, exato. Simplificar o processo, auditar de maneira fácil o controle, né, sobre os processos, sobre os preços que estão sendo pagos, como é que está sendo isso. Redução do CMV, né, que é a redução de preço, e automatizar o processo. Perfeito. Simplificar e automatizar o processo. Essa eu acho que é um resumão Aí, quem não do tá ponto com mais Cota importante Web da tá Cota perdendo Web. dinheiro, né, Sim. Vitor? Não, de fato está perdendo dinheiro. Não tem como dizer que ele não vai encontrar um produto mais barato lá do que ele já trabalha ou reduzir o tempo do funcionário ou dele mesmo Legal. fazendo a cotação. Eu já tive restaurante, era uma franquia. Nossa, isso ia facilitar tanto, tanto. Sim. Mas já fazem anos também. Quanto tempo tem o Cota Web? Cota Web tem 1 ano e pouquinho. Ah, Empresa é nova. nova, Nova. Hoje a gente está ali com mais de 3 mil fornecedores já na base, que vem automaticamente das notas fiscais, né? Não é o fornecedor vai lá e se cadastra, não precisa. E 140 clientes, mais ou menos. A nossa prospecção forte começou agora. E a gente tem o Marcelo Marani, né? Que eu acho que é o maior formador de opinião para donos de bares e restaurantes, dono do portal Donos de Restaurantes, e hoje ele é sócio da Cota Web também, então, assim, é um cara que a gente confia, que também é da mesma vibe da equipe, dos sócios. Legal. E a gente acredita que também vai ser sucesso e é o que vai ajudar ainda mais a alavancar a Cota Web, não só para Brasília, mas também para fora. Então, a gente está aqui falando já de história, de quantos anos existe o Iolo, 8 anos, o Cota Web agora surgiu recentemente, 1 ano e pouco, né? Sim. Mas fala aqui para mim um conselho que tu daria pro Vitor lá de 18 anos, porque pelo visto as empresas vão surgindo, vão vindo as oportunidades. Como é que era o Vitor lá aos 18 anos? Quem ele pensava que ele era, aonde ele ia chegar e qual que é a diferença de quem tu é hoje e aonde tu chegou, o que tu ainda almeja? O que o Vitor de 18 anos acharia também disso? Bom, eu acho que ele iria se orgulhar, claro, né? Assim, a gente acredita, tem sonhos e tudo mais. Assim, acho que nunca existe o chegar lá, né? Acho que o ser humano é assim, inquieto e vai querer sempre mais e tal. Mas eu acho que veio muita maturidade nesse meio, um vício pelo trabalho, né? Um vício bom, vamos dizer assim, né? Se é que dá para falar que vício é bom. Mas é viciado em trabalho, propósito, né? Então, assim, a gente vê o propósito acontecendo e esse alinhamento de propósito em todas as empresas, desde ética, servir ao outro, seja o restaurante, seja o nosso cliente, seja o nosso amigo que quer conselho. Então, assim, a ideia é ajudar e ver o propósito acontecendo realmente. Eu acho que se tem ego nisso, o ego é esse. É falar assim, poxa, o propósito está acontecendo e eu não desisti naquele momento ali, foi quase. Graças a Deus, não desisti, continuei. E eu acho que para o Vitor, porque foi o ponto de virada para mim, foi quando eu comecei a sonhar e colocar destino de propósito nas minhas coisas. Não sei se pareceu confuso, mas veja, quando eu tinha a primeira empresa, até ela quebrar, eu sempre pensava no meu volume de trabalho muito grande e no final do mês horrível, eu não ganhava nada, eu ficava feliz, eu tinha um sócio, o Antônio Carlos passou perrengue comigo pra caramba, que quando ele me dava R$100, era assim, dia de festa. Caraca, peguei R$100 da empresa hoje, tô bombando. Então, assim, realmente foi difícil. E eu sempre falava para mim mesmo, como será eu trabalhando desse jeito? Como será que eu vou estar o ano que vem?
Eu ficava com essa dúvida. E chegava no outro ano, eu tava como? Mesmo problema. Ruim de dinheiro e tal, sempre grato. Nunca perdi a gratidão a Deus. Na época eu não tinha perdido ninguém da minha família, nem terceiro grau eu nunca tinha perdido. Então, assim, sempre uma gratidão, mas assim, o bolso estava vazio, e bem vazio. E não tinha de onde tirar, não tinha o que fazer. E eu falava assim, e no ano que vem, como é que será que eu vou estar? Até que estudando inteligência emocional, enfim, Legal. esse mundo do empreendedorismo, e entender que você que tem que determinar aonde você vai estar. Você que tem que fechar o olho na hora de dormir e falar assim, como será que eu... Como será não? Onde é que eu quero estar? Onde é que eu vou estar, né? E isso é bíblico, isso é de coach, isso é quântico, para qualquer área que você for, poder do subconsciente, enfim. E eu pesquisei muito, estudei muito essa área depois, né, de quebrar e tudo mais, passar meus perrengues. Então eu fui atrás desse conhecimento e aí eu percebi que a gente começa a definir. E é impressionante, né, o mural da vida extraordinária ou o mural dos sonhos, né? Sim. Como aquilo realiza, aquilo é impressionante. Ah, o povo acha que é ferramentazinha de coach. Fala, será? Já fez o teste para ver? Então, assim, mesmo que você não acredita, finge que acredita, vai lá e faz, e olha para aquilo, e levanta do sofá, né? Não é... Sim. Aí trabalha em prol daquilo. Estabelece a meta e Mas corre atrás estabelece, dela. estabelece. Aprende a sonhar. Sabe o que eu percebo? As pessoas nem sonham elas têm. Fala, onde você quer estar? Mas, não sei. Então, é aquele clichê de, para quem não sabe aonde quer ir, Qualquer qualquer lugar caminho serve. serve, qualquer lugar serve. Então, a meta, desde a meta de tarefas, que essa eu tenho dificuldade, porque eu sou o cara fora da rotina. Então, assim, eu tenho dificuldade de metas curtas. Então, as minhas metas são as longas e as curtas eu faço meio que por obrigação o que eu tenho que fazer, porque eu sei que também são importantes. Então, eu faço ali como técnica para conseguir chegar nos resultados, principalmente nos mais curtos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu vi esse resultado. Então, assim, se alguém quiser falar para mim que isso não funciona, ele tem que me provar por que não funciona. Do tipo, tentei, trabalhei, eu tinha minhas metas, eu desenhei onde eu queria estar, eu fiz tudo e a coisa não aconteceu. Aí eu começo a pensar melhor. Mas tudo que eu vi acontecer e com várias outras pessoas acontecerem, se preocupando com meta, sonho, o que deseja realizar, as coisas acontecem. É um fato. E aí qualquer teoria, qualquer filosofia, qualquer religião, então você vai para a Bíblia, é fé, vai para o poder do subconsciente, vai para a física quântica, vai teorias vibracionais, vai, enfim, poder do subconsciente, já falei. Então, assim, tudo deságua para o mesmo sentido. Você precisa confiar, você precisa acreditar e saber para onde você quer ir, aonde você quer estar lá na frente. E a visualização também, a gente se enxergar lá Visualização. faz muita diferença. Isso é bíblico também. Sim. É realmente, eu acredito no mesmo. Eu acredito no mesmo. Não, e assim, eu me baseio muito na Bíblia, né? Independentemente de religião, eu me baseio na Bíblia, né? Eu não sou religioso. Eu tenho a minha base, né, ali do evangélico, né, de família, mas eu, assim, meu embasamento maior é a Bíblia. Ali é um livro para quem quer empreender. Pô, tem que ler Provérbios. Não tem como não ler Provérbios. Você vai deixar um livro histórico de uma sabedoria absurda, que não está ali para falar de religião, que está ali para falar de empreendedorismo e sabedoria totalmente aplicável ao empreendedorismo, praticamente o livro inteiro. Então, desde relacionamento com sócio, enfim, precisa disso. E eu, quando eu fui para esse mundo de conhecimento, quando eu ficava na dúvida, mas eu nunca vi isso na Bíblia, eu pegava ali e escrevia no Google mesmo, o que a Bíblia fala sobre isso. E eu via se tinha alguma chave, porque esse é um livro que eu confio tanto, então eu gostava de fazer esse link sempre. E até o Mural da Vida Extraordinária, se você jogou lá, tem até um... Eu não lembro qual é a passagem, mas põe Mural da Vida Extraordinária no Google, faz o teste aí e vê o que está escrito. Você vai ver que tem uma passagem falando para colocar nas placas, desenhar os sonhos e tal. Então, assim, tudo acaba fazendo sentido no final e desaguando para o mesmo caminho. Que legal. Então é dessa forma. Era a minha próxima pergunta, mas eu acho que tu Uhum. até já respondeu. Como é que tu faz para manter a cabeça no lugar com tantas empresas, tudo acontecendo ao mesmo tempo? Então tá tudo baseado realmente no estudo bíblico, em conhecimentos emocionais. Como é que tu faz para manter a sanidade? Porque é difícil, né? É, Muita empresa ao mesmo tempo. inclusive, eu uso essa frase de falar que enquanto a cabeça estiver boa, eu vou tocar o pau. Então, assim, eu lembro quando eu estudava para concurso, eu dei uma ansiedadezinha ali, alguma coisa.
por conta da carga de estudo, sem dúvida, né? Isolado, estudando. Graças a Deus, empreendendo nunca me deu nada. Então, assim, enquanto Deus permitir que eu tenha força, cabeça, mente, mesmo nessa loucura, eu estava querendo contratar uma pessoa e vieram me perguntar assim, tá, mas e qual que é a carga de trabalho dessa pessoa? Falei, cara, vai trabalhar muito, assim, é uma relação de ganha-ganha sempre, qualquer coisa que eu faço, mas carga de trabalho vai ser alta, porque eu preciso passar um pouquinho da minha loucura para alguém, né, de loucura, de trabalho, de rotina, Para ter um é apoio, um realmente muita suporte, coisa, né? mas assim, o que eu percebo é que ambiente é a coisa que mais colabora, porque você começa a conviver com pessoas, muitas vezes, que são maiores do que você, que sabem mais do que você, eh, que vivem o mesmo mundo que você do empreendedorismo, então acaba que você, diferente dos estudos, eu não estava isolado. Então eu não fico isolado, eu fico o tempo todo curso, livro, pessoas, criando uma metanoia ali de envolvimento e dizem que o ambiente sempre vence. E vence para os dois lados. Um ambiente ruim ou um ambiente medíocre, a chance de você se tornar medíocre é bastante grande. Então, você vive num ambiente de pessoas para cima, que não ficam perdendo tempo falando mal das outras e tem mais o que fazer, falando muito das coisas, de trabalho. Eu acho que você passar boa parte do seu tempo nesses ambientes, isso também te assegura, te fortalece, te ensina, te traz sabedoria, te traz aprendizado, ecossistemas, né? Você está dentro desses ecossistemas, te faz crescer cada vez mais. Senão você empaca, por mais que você evolua, por isso que eu falo, você tem que quebrar a barreira dos limites até onde você chegou. Porque pô, imagina que eu sonhei chegar aqui, cheguei. Se eu não desenhar novos sonhos, não me envolver com pessoas maiores, é aqui que eu fico. Sim, É aqui que estagnado. eu fico, estagnado, não cresce. Sim, é verdade. E vamos falar um pouquinho da visão de futuro. Qual que é as tendências que tu acredita que vem aí para Hum, restaurantes uhum. e para esses clubes de assinatura também aí nos próximos anos? Quais são as tendências que tu acredita que vem aí? Isso é um ponto relevante, que é uma linha de estudo que eu levo muito à frente, porque nós estamos falando de boa parte do PIB, né, envolvendo o food service, e a gente tem a geração Z que tem interferido, e eu sinto a reflexão até nas gerações anteriores, que é esse consumo, preocupado com o consumo de maneira, às vezes econômica ou ao menos mais consciente, né? Aquela esbanjação em alguns momentos e tal, que A é da minha, a ostentação. ostentação, o foguinho, lembra na balada? Foguinho Aham, para na tudo quanto é lado. champanhe. Raramente você vê isso hoje. Isso está acabando, isso está ficando até. Não, se o cara vier com foguinho para mim, eu vou pegar o extintor. Eu falo, não, meu amigo, pera, E o consumo de só álcool quero tá tomar. super reduzido também. Tá, tá, e aí vem as inovações, né? Já tem cerveja com proteína, tem vinho proteico. Eu vi isso, fiquei Alguém me mostrou essa impressionada. semana, falou, tem um vinho proteico, e não é pouca proteína, não. Não sei se é bom o vinho, mas acredito que seja, e tomara que seja. Refrigerantes aí, tem vários aí que já com vitamina não sei o que e tal, e assim, a tendência é aumentar. Que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, estão mais preocupadas com o consumo consciente, a forma de viralizar entre os jovens está diferente, né? Então não é aquele institucional. Institucional é sempre bom você ter, inclusive eu faço isso lá na Nox Filmes, mas é uma coisa para trazer o conceitual da sua empresa. Não é o que vai converter em venda diretamente, né? No combo acaba Sim. funcionando. É, Então, assim, é um público diferente. E sabe o que eu percebo quando a gente fala de Oscarito, né? Que a gente estava falando? O Oscarito é um pouco disso, né? Ou é totalmente isso, que é trazer a balada, a curtição, mas trazer o consumo consciente, trazer o esporte, trazer a qualidade de vida. E eu percebo que já não é mais só os jovens. Por isso que eu falo que acho que refletiu um pouco mais no momento da humanidade, ou pelo menos dos brasileiros, que é essa preocupação. Então, assim, a pessoa quer curtir, e a mesma pessoa que curte a balada, que curte a festa, que curte uma cachaçada com os amigos, que seja, é a mesma pessoa que acorda para ir no parque de manhã, correr no outro dia, enfim. Então, as marcas têm que se preocupar com isso. Eu vejo que o Iolo, ele se encaixa também muito bem nisso, porque o Iolo é o consumo consciente, né? É não precisar gastar mais, você pode gastar menos. Ou até você poder aproveitar mais, né? Porque, assim, o que a maioria das pessoas eu vejo não é para gastar menos. É porque ela paga menos no valor do prato e acaba consumindo mais coisas. Te dá mais Sim. liberdade de consumo.
Então, assim, é uma coisa que eu vejo assim, as principais marcas mais importantes estão preocupadas com isso, e eu acho que deveriam estar mesmo, porque o perfil de consumo mudou. Mudou. E se a pessoa se a marca não se preocupa com isso, ela vai ficar para trás. As vendas vão reduzindo. Então, mais um motivo para viver os ecossistemas, entender o que está acontecendo, se familiarizar, buscar informação para crescer como empresário. As experiências também, né? Elas estão crescendo cada vez mais, Sim. Não é realmente. comprar por comprar. Eu sei, muita gente tem a compra por impulso ali, mas se você for olhar a compra por impulso, ela não chega a 10% do consumo que as pessoas têm durante um mês, por exemplo. 10%, a pessoa, eu vivo comprando, eu fico compulsivo à noite. Eu também. Eu também vou lá e compro uma coisinha, entra ali no Mercado Livre, sei lá, no Amazon da vida, compro um negocinho, às vezes eu nem queria tanto. Então, essa compra por impulso, normalmente, ela fica entre 10%, no máximo, 20% da compra do gasto mensal. Interessante. Normalmente é menos de 10%, a maioria das pessoas. Então, assim, não é a compra por impulso que movimenta o mercado. Uhum. É a compra consciente que a pessoa realmente está Ela já está precisando daquilo e acompanhando tal. ali também, né? Já ser É, fã daquela marca, já conhecer, já ter vivido experiências com aquela marca, sim, criado história, vínculo com a marca. com certeza. É só você perceber o que você almoça, você compra para almoçar, compra para jantar todos os dias, o que você paga de aluguel, o que você paga o que você compra de roupa que você está precisando comprar, uma calça preta e não sei o que, você vai lá e compra, tal, não é por impulso. Então você pega tudo que você gasta e quantas coisas você entrou lá e comprou mesmo que não queria tanto, mas viu, achou bonitinho e comprou. Então a compra por impulso ela é muito pequena e principalmente no Brasil. Legal. Então, e a tendência não é aumentar a compra por impulso, a tendência é o consumo consciente e o Iolo está dessa lógica que tem acontecido aí no mercado. Legal. E então a gente já está chegando aqui ao fim já do nosso podcast, mas vamos deixar aqui então um recado para quem está querendo começar a empreender, é jovem, ainda não Uhum, entende muito desse uhum. mercado, tem seus receios, seus anseios e que está querendo empreender nesse ramo de restaurantes ou mesmo startup de tecnologia focada em restaurantes. Eu tenho certeza que tu vai ter boas dicas para passar aqui para quem está de olho nessa área. Eu acho que a experiência, o conhecimento, né, te ajuda a você não cometer um erro. É melhor o que outro já tenha cometido e te ensine do que você precisar botar a cara, apesar que vai ser inevitável errar em algumas coisas. Mas, assim, a dica que eu dou é continue, comece, principalmente, se tem alguma ideia na cabeça, comece a aplicar, porque problemas vão acontecer, não tem como deixar perfeito antes de iniciar. Coloque propósito. Então, por que você está fazendo aquilo? Se é só pelo dinheiro, esquece. A chance de dar errado é muito grande, mesmo que dê certo, não se sustenta. Então, faça algo que você goste, algo que você aplique. Você já viu aquele ditado assim, separa o pessoal do profissional. Isso aí, uma coisa é profissional. Olha, em algumas questões até pode funcionar isso deve ser usado. Mas na disfunção da palavra, porque não se deve separar. Você tem que ser você de alguma forma. Imagina quantas horas por dia você passa trabalhando ou empreendendo em alguma coisa, em alguma ideia. Imagina você não ser você mesmo nesse tempo todo, fora o tempo que você estava dormindo. Então, na vida, você não é você. Então, tenta colocar o seu propósito, os seus princípios, a sua forma de trabalho, o que você acha que vai ser bom para outras pessoas, que para mim é princípio fundamental. É você fazer algo para alguém. Esse retorno vem porque você faz o que gosta, vem porque você ajuda outras pessoas. E CNPJ nada mais é do que um CPF, uma ideia que teve para que outras pessoas possam ter ajuda para resolver alguma dor, enfim. Então, esse é o sentido do negócio. Então, coloque sentido, coloque princípios, não vá só pelo dinheiro. E se você vê uma oportunidade financeira naquilo, basicamente, crie o viés que traga propósito para você. Não tem como ser algo que não faça sentido. Então, comece. Empreender foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu já fui para o concurso público, fui concursado por mais de 7 anos, 8 anos, na verdade. Então, se você tem vontade de ter essa liberdade, essa forma de trabalho, não é simples. Aliás, não é fácil, mas é simples se você usar a base certa e sempre buscar conhecimento. Então, eu digo para todo mundo, sou apaixonado por essa vida, então sou até suspeito para falar, mas vale a pena. Empreender por dinheiro, esquece. É melhor fazer outra coisa. É melhor estudar para o concurso, né? Se só o dinheiro que Pronto, importa. pronto. É Realmente, isso. muito bom. E, então, última pergunta. Tá, vamos lá. Quais são os últimos momentos aqui? Eu quero saber quais são os próximos passos.
do Vitor, de todas essas empresas, de todo esse ecossistema que tu Uhum. criou aí. A minha intenção é lidar com os meus negócios como um hub, né? Que se complementam, que se conectam por propósito e também por nicho, enfim, como a própria Nox Filmes, né? Que eu acho que vem para complementar muito bem. Então, o Iolo é a expansão nacional, a Cota Web também. Tem um sócio aí conhecido nacionalmente também, que pode chegar em pouco tempo aí. Como não está Olha, assinado, a gente não estou falando ainda o nome, mas a gente tem já o Marcelo Marani, que a gente sabe que traz muita riqueza de legal, conhecimento para legal. o nosso negócio. Então, a ideia é não parar, ter essa expansão nacional, mantendo o carinho, mantendo tudo que Brasília fez pela gente, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer para o Brasília. O Iolo nunca vai deixar de ter esse foco aqui na nossa cidade, onde a gente nasceu. E agora, o Iolo especificamente, a ideia é de pelo menos mais 4 cidades, mas eu estou vendo 6 cidades até o final de 2026. E aí, como a gente falou, quem tiver o Iolo assinatura pode usar em qualquer uma dessas cidades. Então, vem muita coisa boa por aí. Mais restaurantes também para entrar aqui em Brasília. A gente já está batendo ali. Eu acho que já bateu 400, viu? Da semana passada para cá. Caramba! Ó, entraram 16 restaurantes de uma semana para Olha cá. só. Então, tem muita gente entrando. Isso que é final de ano, né? Que o pessoal tá cheio. Sim, sim, sim. A cidade tá mais cheia. Você percebeu isso Eu também? percebi. Às vezes eu não sei se é por causa da chuva ou os dois, que a cidade tá cheia, tá chovendo, o trânsito E o fica mais trânsito tá intenso. terrível. É, mas assim, poxa, o Iolo abriu as outras portas também, então não é só Brasília, mas o Iolo em si é uma empresa que eu tenho um apego pelo que ele oferece para os clientes, usuários, então assim, a tendência é crescer bastante. E se precisar de muito gás, muito trabalho para fazer o melhor possível para o cliente, é o que a gente vai fazer sempre. E Então, obrigado pela oportunidade aqui, viu? obrigada, Vitor. Então, vem muito Vitor Tomé por aí. A gente já ouviu muito falar, né? Do ano de 2026. Ah, com Vai vir certeza. muita novidade. Eu vou ficar acompanhando, Sim, aplaudindo sempre, claro, sim. como sempre. Ah, obrigado. Obrigada, Vitor. Muito sucesso. E a gente terminou aqui mais um podcast do nosso Prosa e Prato. E a gente ouviu aqui um pouquinho do Vitor, que é do ramo de restaurantes, mas também trouxe a parte de tecnologia, de sistema, do Iolo, enfim. O restaurante ele é um ramo que ele pode ser muito diversificado. Basta ter criatividade. Então, obrigada a vocês por estarem assistindo aqui o nosso canal no YouTube também. E vamos agora se ver no próximo episódio. Obrigada!